Buenas, pessoal. Vamos então para a nossa última aula da disciplina de transferência de calor. Vamos falar sobre transferência de calor por radiação, né? Na última aula a gente viu os fundamentos da radiação. Agora a gente vai abordar a transferência de calor por esse modo de transferência de calor, né? Então, o primeiro aspecto que a gente vai abordar é um conceito do fator de forma. Fator de forma, né? Então, a transferência de calor, como a gente viu, né, ela depende entre superfícies, depende da orientação das superfícies relativas uma à outra. Então, eu posso ver aqui a superfície 1, 2 e 3. A 2 não está recebendo nada desse meu ponto, dessa fonte de radiação, né, por conta da orientação. A 1 ela está recebendo menos se eu levar em consideração a área projetada. E a 3 ela está recebendo o que seria o máximo, pois ela está numa orientação aqui, né, perpendicular à minha fonte. E então a gente entra nesse conceito de fator de forma. Ele é puramente geométrico. O que significa? Eu não estou levando em consideração a temperatura do meu fluido, da minha superfície, nem as propriedades de radiação dessa minha superfície, né? Então, eu levo em consideração só as geometrias e a orientação das geometrias. Nesse fator de forma, eu estou considerando que todas as superfícies são difusas. Né? A gente já viu o conceito de o que é emissor difuso. Ele emite igualmente em todas as direções. Né? Então a gente está trabalhando com o fator de forma difuso. Existe o fator de forma especular, né? Onde a superfície ela trabalha como de forma especular, mas a gente não vai chegar a abordar esse ponto. A gente vai estar trabalhando com o fator de forma difuso. Então, olhando aqui o desenho dessas orientações, eu posso imaginar que para otimizar, né, a incidência de radiação de uma fonte, o melhor seria colocar ela numa orientação perpendicular. Esse é o equivalente a quando eu vou tomar um banho de sol, né, na praia, eu deito quando o sol está a pino. Né, a pessoa está deitada, a radiação está chegando, né, e está aproveitando o máximo, perpendicular, né, a orientação da pessoa, e aproveitando o máximo. Dependendo da hora do dia, vale mais a pena ficar sentado, né, inclinado. Por exemplo, inclina aqui na cadeira e a radiação vai chegar e eu tenho maior aproveitamento. Né? Fator de forma também posso chamar de fator de visão, fator de configuração, fator de ângulo, né? Tem várias definições. Como é que eu vou orientar ele? O fator de forma ele tem essa notação: F de I para J significa o quê? A fração da radiação deixando a superfície I, que atinge diretamente a superfície J. Né? Então, eu não estou levando em consideração as reflexões aqui, eu estou só pegando a radiação que saiu de I e atingiu diretamente J. Eu posso colocar a notação, por exemplo, F de J, sem essa setinha deixa um pouco mais didático, né? Mas a notação mais utilizada é só assim, F de I para J. Né? Um exemplo, pegando de uma forma geral. Aqui eu tenho o fator de forma de 1 para 2, que saiu da minha superfície 1 e atingiu a superfície 2, né, que representa então a fração de radiação que deixou 1 e atingiu 2. Olhem que aqui eu tenho aquele conceito de ângulo sólido novamente aparecendo. E a forma geral do fator de forma eu posso desenvolver, né, mas eu não vou fazer aqui em aula porque é um pouco extenso e o nosso tempo está reduzido. Né, a gente foi um pouco prejudicado por isso de parar, retornar e a situação atual, né, o ideal ia ser todos os encontros síncronos, presenciais na verdade. Então eu deixo para vocês, se tiverem interesse, dar uma olhada no livro. A gente não vai estar trabalhando com o desenvolvimento dessa relação para as geometrias, né, um pouco mais complexo do que eu quero abordar aqui. A gente está mais interessado na parte de transferência de calor mesmo. Então, se tiverem interesse, dê uma olhada no livro. Eu tenho também a possibilidade de um fator de forma de I para I,
que é a parcela de radiação que deixou ir, a fração, né? E atingiu I diretamente. Aqui eu posso ver que para uma superfície plana ele é zero. Nenhuma da radiação que está sendo emitida por ela está sendo absorvida por ela, né? Para uma superfície convexa também é zero. Mas para uma superfície côncava não é zero. Porque eu tenho parcelas de radiação que estão sendo emitidas e estão atingindo a própria superfície, né? Então tem que levar em consideração isso. Eu tenho algumas relações que a gente pode ver de fator de forma. Uma delas é a relação de reciprocidade. O que significa? Eu vou ter que a minha área 1, fator de forma 1 para 2, é igual a área 2 vezes o fator de forma 2 para 1. É uma relação muito útil, a gente vai usar bastante essa daqui. Então, os casos limites que a gente tem é um fator de forma onde é zero, né? Ou, por exemplo, de uma superfície I para J igual a zero, que significa o quê? Que a superfície I não tem visão direta da J. Então ela não está enxergando, não tem uma relação direta, não consigo atingir a superfície J de forma direta. E eu tenho outro caso extremo, que é o fator de forma igual a 1. Observem essa figura, né? Eu tenho aqui uma esfera interna, que é uma superfície convexa, né? Então a parte da radiação que ela emite nunca vai atingir ela mesma, por causa da geometria, e ela está dentro de uma cavidade. E então essa cavidade ela está absorvendo toda a parte. Bom, eu estou falando absorvendo, mas está sendo atingido, na verdade. A gente não entrou na parte de emissão e absortividade. A gente está trabalhando só com a geometria, né? Então ela está interceptando toda a parcela de radiação que a interna está emitindo. Se vai absorver, se vai refletir, daí é outra história. Mas ela está interceptando inicialmente toda essa radiação, né? Existe outro método que a gente pode usar para avaliação de trabalhar com radiação, né? Que daí é um pouco mais, vou escrever nesse slide para ter um pouco mais espaço, um pouco mais direto para quem está trabalhando com radiação mesmo, né? Vou desenvolver um trabalho um pouco mais sofisticado, que é um método, né, de Monte Carlo Ray Tracing, rastreamento dos raios de Monte Carlo. Monte Carlo é o cassino. Então eu vou fazer o que? Eu vou gerar um número muito grande de raios. Um número aqui, eu vou botar tendendo a infinito, mas obviamente não é, né? Eu vou colocar aqui 1000, 100 mil, 1 milhão de raios sendo gerado no meu software. Vai depender bastante da capacidade de processamento do meu software. E ele vai rastrear esses raios e a interação deles ao longo das superfícies. Então eu usei esse método quando a gente construiu a bancada solar, onde eu tinha espelhos. Esses aqui que eu estou desenhando são espelhos. Aqui em cima eu tinha um tubo, uma seção transversal olhando, né? A radiação vinha do Sol, refletia nos espelhos e atingia os tubos. Aqui em cima eu posso ter um espelho secundário parabólico, onde a radiação ela pode vir, bater no espelho e refletir. Então esse software ele calcula essas interações, né? E ele leva em consideração daí as propriedades. Diferente do fator de forma, ele levou em consideração aqui a absortividade do meu espelho, que existe, né? Uma pequena absortividade, mas tem. A refletividade do espelho secundário. E ele vai levar em consideração todas as interações, até mesmo os raios que bateram aqui em cima do espelho e atingiram embaixo do outro espelho, que isso vai gerar uma sombra. Então é um método um pouco mais sofisticado para geometrias específicas, né? Se eu quero fazer um estudo bem claro, bem específico. Esse método de Ray Tracing aqui, se eu não me engano, as placas de vídeo novas elas usam isso aqui. Quando eu vou jogar um jogo que tem gráfico muito elaborado, né, que eu tenho uma paisagem e uma fonte luminosa, que vai ser geralmente o Sol, e eu tenho os raios interagindo com essa minha paisagem, o que chega, vamos dizer assim, na câmera aqui do jogo, né, o que está chegando para a gente que está olhando do outro lado da tela, é uma relação dessas interações de raio. Então existe já a placa de vídeo que tem esse método de Ray Tracing já embutida nelas. São as placas mais novas, né? Mas para o nosso estudo a gente não vai desenvolver esse método de Ray Tracing, a gente não vai, né, reinventar aqui a roda, a gente vai pegar e utilizar algumas relações que já foram
desenvolvidas na literatura, né? Então aqui eu tenho um fator de forma para algumas geometrias 3D, né? Onde eu tenho uma superfície I, uma superfície J, e eu tenho as relações de distância, de comprimento, distância entre elas. Então aqui eu consigo calcular diretamente o fator de forma de I para J. Discos paralelos coaxiais, né? Ou retângulos perpendiculares com aresta em comum, né? Eu tenho essa aresta aqui em comum entre os dois. E eu tenho daí diversas dessas tabelas, né? Vocês podem encontrar no livro, ou eu deixo disponível esse slide para vocês poderem utilizar nos exercícios. Então aqui eu tenho, quando as superfícies são muito longas, né? A gente considera ela 2D, por exemplo, elas são muito longas nessa direção. Então a parcela de radiação que eu tenho daqui indo para fora, né? Nas extremidades eu posso desconsiderar, pois elas são muito longas, então eu posso considerar só a parcela de radiação delas em 2D. Eu tenho algumas relações aqui, né? Placa infinita e uma fileira de cilindros, outras formas gráficas de analisar isso aqui, essa razão, né? Aí daí vocês olham com calma esses gráficos. Eu coloquei todos eles aqui para, se a gente for fazer algum exercício, você já tem onde buscar. E a gente tem daí agora relações do fator de forma. Que vai ajudar bastante. Essas relações vão ajudar bastante a gente a desenvolver os exercícios, né? Então, quando eu tenho uma análise de relação em um recinto, né, um recinto fechado, constituído por N superfícies. Então, se eu tenho aqui, deixa eu achar a caneta, um recinto com N superfícies, eu preciso ter N ao quadrado fatores de forma. Então é um processo muito demorado, né, de eu fazer uma análise dessas. Então não é prático nem necessário avaliar todos os fatores de forma de forma direta. Eu posso utilizar essas relações para simplificar. Então quando eu tiver um número suficiente de fatores de forma disponível, o restante deles pode ser determinado utilizando algumas relações que a gente vai ver. Então já é uma relação que eu já comentei antes, que é a relação da reciprocidade. Relação da reciprocidade. Então eu tenho que fator de forma de I para J e F de J para I, eles só vão ser iguais se as áreas forem iguais. Se AI é igual a J, né? Então eu tenho o caso de F e J igual a F J JI, JI C AI igual a J, tá? E o par das relações, como a gente viu antes, é o que? Que meu F I J vezes AI é igual a F J I a J, né? Outra relação que eu vou ter, 2, regra da adição. Regra da adição. Então, a maioria dos problemas que a gente vai estar analisando, a gente vai estar considerando como se fossem espaços fechados, né? Então, eu vou conseguir analisar a parcela de radiação que saiu de uma superfície e atingiu todo o invólucro ao redor dele, como eu estou vendo aqui, né? Minha superfície I, e aqui eu tenho um recinto fechado. Então, o princípio da conservação da energia, ele vai me dizer que toda radiação deixando a superfície I de um recinto tem que ser interceptada pela superfície do recinto. Então, a soma dos fatores de forma de uma superfície I em um recinto para todas as superfícies, incluindo a si mesma, tem que ser 1. Né? Então, o que eu vou ter?
vou ter que o somatório, se eu tenho n superfícies, de j igual a 1 até n, do f de i j é igual a 1. Né? Então, n é o número de superfícies do recinto, e se eu aplicar a regra da adição em uma superfície 1 de um recinto, com 3 superfícies, o que eu vou ter? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou ter que somatório de j igual a 1 até 3 f 1 j vai ser igual a f de 1 para 1 mais f de 1 para 2 mais f de 1, aqui são setinhas, f de 1 para 3 igual a 1. Então, se eu tenho dois fatores de forma desse, eu consigo sair com o terceiro, né? É uma relação que vai me ajudar bastante. E ela pode ser aplicada para cada superfície do recinto, de maneira que o meu i vai variar de 1 até n, né? Então, ela vai me fornecer 1 sobre 2 n vezes n menos 1 relações adicionais. Vai facilitar bastante, né? Aqui a gente poderia chegar até em cálculo numérico aqui para obter essas relações, mas não vamos a tanto com o tempo acabando. O que isso significa? Se eu tiver um exemplo com 6 superfícies nessa minha cavidade, como a gente viu, né? Como a gente viu, se o meu n igual a 6, o total de fatores de forma que eu preciso ter é n quadrado, 36 fatores de forma. E utilizando essa relação aqui, então eu vou ter que determinar diretamente apenas 6, 1 meio, deixa eu botar 1 meio aqui antes, 1 meio vezes 6 vezes 6 menos 1, 15. Então eu tenho que determinar 15 fatores de forma para resolver isso aqui, porque o restante dos 21 fatores de forma eles vão ser obtidos através da regra da adição. Né? Então já simplifica bastante, eu não tenho que determinar todos. Vamos fazer então um exemplo aqui. Fator de forma associado com esferas concêntricas. Né? Então o que eu quero? Eu quero determinar os fatores de forma associados a essas duas esferas concêntricas. Elas são emissoras refletoras difusa. A superfície externa da esfera menor e a interna da superfície maior, da esfera maior, formam um recinto entre as duas. Então eu tenho duas superfícies, n igual a 2, né? Eu tenho a superfície 1, que é a esfera menor, superfície externa, e a 2 é a superfície interna da esfera maior, n igual a 2. Então esse recinto ele vai ter que envolver n ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4 fatores de forma. Quais são esses fatores de forma? Eu tenho o f 1, 1, o f 1, 2, o f 2, 1 e o f 2, 2, né? A parcela que 1 emite é absorvido por 1, interceptado por 1. A parcela que 1 emite é interceptado por 2. A parcela que 2 emite é interceptado por 1. E a parcela que 2 emite é interceptado por 2. Então, a gente precisa determinar, utilizando aquela regra, né, que é 1 sobre 2 de n menos 1, igual a 1 meio vezes 2, 2 menos 1. Eu tenho que determinar só um fator de forma, né, diretamente. Os outros três podem ser obtidos pela regra da adição e da reciprocidade. Vamos começar então determinando 1. Eu sei que 1 para 1 é 0, né? Então o que eu vou determinar primeiro é meu f de 1 para 1, que é 0.
Isso eu já sei. Eu também sei qual é 1 para 2, mas vamos usar a regra da adição para chegar nisso. Então, eu vou colocar lá que o meu f de 1 para 1 é igual a 0. E o resto vai sair com aqui a regra da adição. Olhando aqui em cima, o que eu tenho na regra da adição? O somatório para um i específico, variando o meu j. Tem que ser igual a 1. Então, o somatório de um i específico, vou colocar que meu i é igual a 1. Então, o somatório, vamos lá, somatório de, olhando aqui, né, j igual a 1 até n. J igual a 1 até n. Meu n é 2. Deixa eu tirar esse, parece um menos aqui, não é um menos, era só um risco. Igual a... Tem que apagar, né? Não é o igual, faltou o que eu estou somando. De f e j igual a 1. Vamos fazer o somatório, então. Para j igual a 1, o meu i eu já defini aqui no começo que é 1, né? Então, eu vou ter para j igual a 1, f de 1, 1. Para j igual a 2, mais f de 1, o i é sempre 1, porque eu defini no começo. 1, 2, igual a 1. Eu já sei que o meu f de 1, 1 é 0. Então, eu chego nessa relação, que o f de 1 para 2 é 1. A gente já sabia isso também, né? Porque eu tenho aqui a minha superfície 1 envolta em outra superfície, então tudo que ela está emitindo está sendo interceptado pela outra superfície. Perfeito. Mas eu tirei isso não só de olhando, mas eu também tirei fazendo a regra da adição, para ficar bem visual. O fator de forma 2, 1, eu posso usar a regra da reciprocidade, né? Deixa eu mudar de cor para ficar bem claro qual regra é qual. Regra da reciprocidade. Como é que eu vou fazer isso? Área 1 vezes f1, 2 igual a área 2 vezes f2, 1. Né? Isso aqui vai resultar em quê? Que meu f2, 1 é igual a área 1 sobre área 2, f1, 2. Que eu sei, o f1, 2 é 1, né? Deixa eu já colocar aqui, é 1. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? As áreas é 4πr². 4π de cima corta com 4π de baixo, né? Então, eu vou chegar na relação de R1 sobre R2 ao quadrado. Então, esse é o meu fator de forma 2 para 1. Daí, depois, eu vou voltar para a minha regra da adição. Regra da adição. Só que agora eu estou olhando para a esfera 2, né? Para a minha superfície 2. Então, fazendo a regra da adição para i igual a 2, eu vou ter o seguinte: f2, 1 mais f2, 2 igual a 1. Então, meu f2, 2 é igual a 1 menos f2, 1, que é igual a 1 menos R1 sobre R2 ao quadrado. Bem fácil esse exemplo, né, gente? Eu usei as duas regras e eu consegui sair daí com todos os fatores de forma. Se eu tiver os raios, eu tenho eles em valor, em porcentagem, né? Eu vou ter outra regra que é a da superposição. 3. Regra da superposição. Olhando o desenho, vocês já imaginam mais ou menos o que é, né? Então, às vezes, o fator de forma associado a uma determinada geometria ele não está disponível em tabelas e gráficos. Daí, o que eu posso fazer? Expressar a geometria dada como a soma ou a diferença de geometrias com fatores de forma conhecidos. Então, eu vou quebrar ela em fatores de forma que eu conheço. Né? Então, a regra da superposição eu posso descrever assim. O fator de forma de uma superfície I para uma superfície J é igual à soma dos fatores de forma da superfície I para partes da superfície J. Deixa eu escrever isso aqui. Então, voltando. O fator de forma de uma superfície I para uma superfície de J é igual à soma dos fatores de forma de I para partes de J. Então, é sempre de I para partes de J. O contrário não é verdade.
Então, o fator de forma de uma superfície J para uma superfície I não é igual à soma dos fatores de forma das partes de J para I. Ok? Então, é sempre de I para J. Né? Se eu quisesse fazer de J para I, seria assim, o fator de forma de J para partes de I. Eu ia ter que quebrar o I. Eu não posso pegar as partes e somar. Né? Aqui embaixo fica mais claro, né, na imagem. Então eu tenho uma superfície 1 e uma superfície que seria a 2, 3, que é essa daqui. Né? Então o fator de forma de 1 para 2, 3 é igual ao fator de forma de 1 para 2 mais o fator de forma de 1 para 3. Né? Olha só, 1 para 2 e mais 1 para 3. O contrário não é verdade. Né? Então, deixa eu escrever o contrário. Isso que eu digo com o contrário. Né? O fator de forma de 2 para 3, 2 e 3 para 1 é diferente do fator de forma de 2 para 1 mais 3 para 1. É diferente aqui, tá? Então, essa é a relação que eu estou usando, certo? Eu posso quebrar em pedaços a superfície que está recebendo a radiação da minha superfície de referência, certo? Nós temos o 4, que é a regra da simetria. Então, a determinação de fator de forma em problemas que eu tenho algum tipo de simetria, né, eu posso dar uma simplificada por causa da presença da simetria. Então, ela vai propor que se eu sei o fator de forma de 1 para 2, por exemplo, por conta da simetria, ele vai ser igual ao fator de forma de 1 para 3, né? E o vice-versa, né? O fator de 2 para 1 vai ser igual ao de 3 para 1. Uma regra bem simples, né? Se eu tenho uma simetria, o que está acontecendo com uma parte da simetria vai ser igual ao da outra. Né? Daí no livro vocês vão ter alguns exemplos que vocês podem dar uma olhada, né? O 13.3, 13.4. Eu não vou fugir muito do que o livro tá expondo, certo? Existe outra forma, né, de obter o fator de forma quando eu tenho superfícies infinitamente longas. Quando minha superfície é muito comprida ao ponto de eu poder considerar ela infinita, né, nessa direção aqui, eu consigo fazer utilizando o método das linhas cruzadas. O método das linhas cruzadas. Então eu estou considerando esse problema como bidimensional. A maioria dos que a gente vai estar trabalhando é bidimensional mesmo, né? Então foi mostrado, né, que o fator de forma 1 para 2, F1, aqui eu tenho minha superfície 1, né? E aqui em cima minha superfície 2. 1 para 2, ele pode ser expresso, deixa eu colocar aqui, pode ser expresso em termos dos comprimentos dessas cordas esticadas, vamos dizer aqui. Então, a minha relação vai ser assim, f de 1 para 2 é igual a o somatório das linhas cruzadas menos somatório das linhas não cruzadas dividido por 2 vezes a linha da superfície. Da superfície, porque eu estou pegando de 1 para 2, né? Da superfície 1, vamos botar. Eu vou trocar ali, vou deixar para 1 I para ficar mais genérico. Então é bem simples de utilizar isso aqui, né? Que tem o I para J. Como é que ficaria nesse caso? F de 1 para 2, nesse caso específico do desenho.
eu vou ter igual. Quais são as linhas que se cruzam? Essa com essa. A 5 e a 6, né? Então, o somatório das linhas cruzadas vai ser L5. Aqui eu estou falando em comprimento, gente. É realmente chegar e ver quantos metros tem isso aqui e colocar aqui. Mais L6. Menos somatório das linhas não cruzadas. Qual que eu vou ter? L4 e L3. L2 e L1 são as linhas da superfície, tá? Isso não tá entrando na conta, isso vai entrar embaixo. L4 mais L3. Dividido por duas vezes a linha da superfície. A linha da minha superfície 1, que eu estou olhando de 1 para 2, vai ser L1. Então é só eu fazer isso e eu consigo encontrar daí qual é o meu fator de forma. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido só para fixar isso aqui, o último de fator de forma. Então considera que eu tenho isso aqui, né? Essas que são superfícies infinitamente longas. Eu tenho a superfície 1 e a superfície 2. Eu tenho aqui o comprimento A, que é igual a L1, que é igual a 12 centímetros. E aqui eu tenho o comprimento B, que é igual a L2, que é igual a 5 centímetros. Vamos fazer as linhas cruzadas. Uma linha cruzada, uma linha já vai ser essa daqui, né? Da própria superfície. Outra também, que é o meu L1, L2. Eu vou ter aqui daí o meu L3, L4, L5, L6, certo? Eu tenho aqui que o meu C é 6 centímetros. Essa é a altura, né, a distância entre as duas placas. Então, determinar o fator de forma de 1 para 2, eu quero determinar, deixa eu só ver o que o exercício está pedindo. É só determinar o meu f de 1 para 2. Né? Então, ok, meu fator de forma de 1 para 2 a gente vai conseguir tirar como? Somatório das linhas cruzadas menos somatório das linhas não cruzadas dividido por duas vezes a linha da superfície I. Né? Então, meu F1 para 2 vai ser igual ao quê? L5 mais L6, que são as linhas que estão se cruzando aqui no meio, né? Menos L3 mais L4, dividido por duas vezes L1. Eu só vou precisar saber quais são as linhas, né? Meu L1 é igual a 12 centímetros, que foi dado. L2 igual a 5 centímetros, também foi dado lá em cima. O L3 está sendo dado aqui 6 centímetros, né? L3, 6 centímetros. Daí, usando a relação, né, trigonométrica, eu consigo achar que o meu L4 igual vou colocar só o resultado, depois vocês tentam obter isso aqui. 9,22 centímetros. L5, 7,81 centímetros. E L6, 13,42. Então isso aqui vai me dar um fator de forma 1 para 2 igual a, usando a conta ali em cima, 0,25. Então 25% da radiação de 1 está sendo interceptado por 2. Agora a gente vai começar a falar sobre transferência de calor por radiação. Né? Por radiação. Primeiro a gente vai estudar o caso mais simples, né, que são superfícies negras. Ok? Então, porque a análise de radiação em uma superfície é complicada, porque eu vou ter reflexões, né, do feixe de radiação deixando a superfície. Essas reflexões podem ser múltiplas. Cada vez que ela reflete, ela é absorvida um pouquinho. Então, simplifica bastante se eu considerar superfície negra, que a gente viu na última aula, né? Então,
vamos fazer essa hipótese. Então eu tenho aqui duas superfícies, né? Superfície 1 e 2, estou considerando superfícies negras. A radiação que deixa uma superfície negra, né? Eu tenho aquela intensidade de radiação que é EB igual a sigma T na quarta, que é o máximo que um corpo pode emitir a uma dada temperatura, né? Sempre usei em Kelvin isso aqui, gente. E o fator de forma 1 para 2 vai representar então a fração da radiação que deixa 1 e atinge 2. A taxa líquida de transferência de calor, que é o que eu quero, que 1 para 2 ponto é igual a radiação deixando a superfície 1 que atinge a 2, tá? Radiação deixando superfície 1 que atinge 2, menos radiação deixando a superfície 2 que atinge a 1. Ok? Isso aqui vai me representar o que? Igual a A1 e B1 F de 1 para 2. Reparem que eu nem levei em consideração que sai de 1 e atinge 1, porque o que saiu de 1 e foi absorvido por 1 mesmo é 100% absorvido, que é uma superfície negra, né? Então não tem um fluxo líquido. Menos A2 e B2, fator de forma 2 para 1. Pela regra da reciprocidade, eu tenho que A1 F1 para 2 igual a A2 F2 para 1. Né? Então eu consigo simplificar isso aqui bastante quando eu tenho superfície negra e reciprocidade. Né? Eu consigo chegar na relação que A1 F1 para 2 sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, sempre em Kelvin, porque eu estou elevando a quarta potência isso aqui, hein, gente. Se botar em graus Celsius vai dar errado. Que é a relação desejada, né? O valor negativo indica que a taxa líquida de transferência de calor por radiação é da superfície 2 para 1. Né? Se fosse negativo esse vetor aqui, ele vai estar ao contrário. Então eu estou recebendo em taxa líquida, né? Está recebendo mais de 2 do que está emitindo para 2, né? E vice-versa. Agora, se eu considerar um recinto com N superfícies negras mantidas a temperaturas especificadas, a taxa líquida de transferência de calor a partir de qualquer uma dessas superfícies é determinado pela soma da taxa líquida de transferência de calor por radiação da superfície I para cada um das superfícies. O que significa isso, né? Significa que meu Q ponto I é igual ao somatório J igual a 1 até N de Q I para J. Vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até N de AI FI para J sigma TI na quarta menos TJ na quarta. Isso vai ser em watts, né? Porque eu estou agora trabalhando com taxa. Certo? Vamos fazer um exemplo então. Transferência de calor e radiação em um forno com superfícies consideradas negras. Então eu tenho as superfícies isotérmicas aqui, 1500 Kelvin, 500 Kelvin e 800 Kelvin. Né? Então tem esse forno cúbico de 5 metros por 5 metros por 5 metros. 5 metros, né? De aresta. Então eu quero saber qual é a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre a base e as faces laterais. Então eu quero saber, deixa eu botar aqui, Q ponto da minha superfície 1 para as superfícies 3 e Q ponto
entre as superfícies do topo e da base, que 2 para 1 ou 1 para 2, né? E tem um C, a taxa líquida de transferência de calor a partir da superfície da base, né? Que seria daí o meu Q1 para o resto, para 3, 2, para todo o resto, né? Então vamos lá. Então o fator de forma aqui de 1 para 2 a gente pode determinar daí de uma tabela. Vamos utilizar esse gráfico aqui para determinar, né? É um cubo, né? Com todas as arestas iguais, o meu. Então a minha razão aqui no eixo X, cadê? Razão L por D vai ser 5 por 5, 1, né? Então eu estou olhando esse, deixa eu botar outra cor para ficar mais evidente. Estou olhando essa linha que eu quero pegar aqui, subindo em Y, né? E a minha razão, que são essas curvas azuis, L1 por D, vai ser 5 por 5, 1. Deixa eu pegar qual é a curva do 1. Essa daqui, ó. Essa é a curva do... Opa, essa é a curva do 1. Eles vão se encontrar aonde? Caminhando reto aqui pro lado. Tá tão reto, mas eles se encontram exatamente aqui, em 0.2. Então, eu posso usar o valor de 0.2 no meu trabalho. Já tem o primeiro fator de forma, né? Que é entre as faces 1 e 2. Então, eu já consigo dizer aqui que o meu F1 para 2, que é uma seta, né? 1 para 2 é igual a 0,2. Perfeito. Eu sei que o meu F1 para 1 é igual a 0, né? Então, se eu usar a regra de adição, eu vou ter o quê? Meu F1 para 1 mais F1 para 2 mais F1 para 3. Pessoal, 3 eu estou levando em consideração todas as superfícies, né? Todas as paredes. Então, a minha superfície 3 é essa parede, essa daqui, ali de trás e aquela lá. São todas as paredes. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Logo, eu consigo encontrar que meu F de 1 para 3 vai ser igual a 0,8. Tá? Então, eu já tenho os fatores de 1 para 2, 1 para 1 e 1 para 3. Eu já conheço. Se eu vier aqui no meu Q1 para 3, que daí eu só preciso do meu F de 1 para 3, eu consigo obter, né, qual é o meu valor. Q ponto de 1 para 3, para 3 é igual a 1 F1 para 3 vezes sigma T1 na quarta menos T3 na quarta. Substituindo todos os valores, né? A área vai ser 25 metros quadrados, meu fator de forma aqui vai ser 0,8, a constante, né, de Stefan Boltzmann é 5,67 vezes 10 na menos 8, e aqui vai ser 800 Kelvin, perdão, na quarta, menos 500 Kelvin na quarta. Isso aqui vai me dar Q1 para 3 igual a 394 kW. Ok? Vamos ver então qual é o B. O B é a taxa líquida de transferência de calor por radiação Q12 que eu quero. Então, Q12. Vai ser igual ao que? Área 1, F1, 2, vezes sigma T1 na quarta, menos T2 na quarta. Isso aqui vai me dar Q1 para 2, menos 1.319 kW. Se está negativo, indica o quê? Que a taxa líquida de transferência de calor é da superfície 2 para 1. Faz sentido? Mas é claro, né? Aqui eu tenho
uma que está a 1500 e aqui está a 800, elas têm a mesma área de superfície, o mesmo fator de forma em relação ao outro, faz total sentido isso, né? Ele está orientado assim, né? Daí a C eu deixo aí para vocês fazerem, né? Bom, vamos fazer super rápido aqui, porque ela só quer saber, ela só quer saber qual é o de 1 para as outras, né? Então, Q1 vai ser igual ao Q de 1 para 1, mais Q1 para 2, mais Q1 para superfícies 3. Então, ele vai ser igual a 1 para 1 é 0, porque né, ele não está passando nada para ele mesmo, mais menos 1319, mais 394. Então, meu Q.1 é igual a menos 925 kW. Ainda indica que ele está, né, a taxa líquida está sendo, ele está recebendo, né? Está recebendo essa taxa de transferência de calor. Bom, agora a gente vai falar da transferência de calor por radiação entre superfícies difusas e cinzas. Então, transcal de superfícies difusas e cinzas. Boa parte aí dos problemas que a gente vai estar trabalhando, a gente vai usar essas simplificações, né? Superfície difusa e cinza. Então, as superfícies elas não são transparentes, elas são emissoras difusas. E cinza, eu estou dizendo que daí as propriedades são independentes do comprimento de onda, certo? Então, difusas e independente do comprimento de onda. Vamos relembrar um pouquinho, né, do que a gente tem. O conceito de radiosidade, que é tudo que está saindo da minha superfície. Então, tem a parcela de radiação emitida. Olha aqui, eu já tenho, né, a minha emissividade. E a parcela refletida, a refletividade, né? E eu tenho aqui a radiação incidente, certo? Então, vamos começar a ver como é que vai ficar isso aqui. Então, o cálculo da transferência de calor por radiação entre uma superfície envolve a energia de radiação total deixando a superfície, não importa a origem, né? E isso por unidade de tempo e por unidade de área é o que a gente chama de radiosidade, né? Então, eu tenho aqui um conceito que é a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff fala o quê? Que a minha emissividade I é igual a alfa I, absortividade I. E eu também tenho que daí para essas superfícies, alfa I mais a refletividade é igual a 1. Por quê? Porque eu não tenho transmissividade. Isso aqui são superfícies opacas. Se eu tivesse transmissividade, uma parcela de radiação sendo transmitida, daí eu teria que incluir aqui na conta. Certo? Aqui então é a lei de com dois H's, Schoff. Ok? Lei de Kirchhoff. Como é que vai ficar isso aqui? Meu JI vai ser a radiação emitida pela superfície mais a radiação refletida. Então, minha radiação emitida, VI, mais a radiação refletida, GI. Utilizando essa relação aqui e essa relação aqui, eu consigo simplificar da seguinte forma: JI igual EBI, né, emissividade, mais 1 menos emissividade I, GI. Isso aqui em watts por metro quadrado, né? O meu G, né, é a minha irradiância, certo? A irradiação chegando ao meu G. E quando eu tenho o corpo negro, o que eu estou dizendo? A minha absortividade é 1, né? Então eu não tenho nada refletido. Meu JI de um corpo negro vai ser igual a EBI, que é igual a... Isso a gente já viu, né? Tem na quarta.
para corpo negro. Ok? Vamos ver como é que fica a transferência líquida de calor para radiação para ou a partir de uma superfície, nesse caso. Durante uma interação de radiação, a superfície ela vai perder energia emitindo e ganhar absorvendo, né? A radiação emitida vai ganhar absorvendo a radiação emitida por outra superfície. A taxa líquida de transferência de calor dessa superfície, então, vai ser o meu Q I ponto, né? Para essa minha área I. Então, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a minha área I vezes meu JI menos GI. Isso aqui em watts daí. Tá? Se eu isolar o meu G dessa relação aqui, deixa eu só mudar a cor. Se eu isolar o meu G dessa minha relação aqui, né? Cadê a caneta? Aqui. Eu isolo meu G e substituo aqui. Qual é a relação que eu vou ter para esse meu QI? Eu vou ter que meu Q.I vai ser igual a AI JI menos JI. Emissividade EBI dividido por 1 menos EI. Simplificando, eu vou ter essa relação. AI, emissividade I, sobre 1 menos EI. Certo? Essa é a relação que eu vou ter, fazendo só um rearranjo aqui das equações que a gente tinha. Eu posso trabalhar de forma análoga à lei de Ohm, né? Lei de Ohm, né? De resistências elétricas, onde o meu Q vai ser igual a EBI menos JI, e tudo isso aqui eu entro como sendo uma resistência, dividido por RI. Logo, meu RI vai ser igual ao inverso disso, né? 1 menos emissividade, área, emissividade de I. Então, essa é a minha resistência da superfície à radiação. E a quantidade EBI menos JI, ela representa uma diferença de potencial. A taxa líquida de transferência de calor por radiação corresponde daí à corrente na analogia elétrica, né? Pegando essa imagem. Então aqui eu tenho minha resistência, a minha corrente vai ser meu Q ponto, e o potencial, né, que quando a gente usa, antes a gente usava a temperatura aqui, né? Na elétrica o diferencial é o potencial elétrico, né? O meu V. E aqui vai ser o meu EBI menos o EBI menos JI, certo? Um valor negativo de QI indica que a transferência de calor é para a superfície, né? Inverte meu vetor ali. A resistência da superfície para um corpo negro é 0, já que a minha absorvitividade é 1, né? Deixa eu botar aqui para corpo negro. Isso aqui é 1. E a absorvitividade também é 1. Né? E eu vou ter daí que meu JI igual a EBI. Certo? Muitas superfícies a gente vai modelar como adiabáticas, muitas aplicações. Então, se eu tenho aqui uma superfície adiabática que está a uma certa temperatura e eu estou desconsiderando convecção, o que eu vou ter nesse caso, gente? Pensem um pouquinho. Eu tenho uma superfície adiabática, né? Então, no regime permanente, o que vai acontecer é que eu vou ter uma superfície reirradiante, né? Onde meu fluxo Q.I é igual a 0, né? Tudo que ela está recebendo, ela está emitindo, né? Para manter um equilíbrio aqui em regime permanente. Então, eu vou ter a seguinte relação.
JI igual a EBI, que é igual a sigma TI na quarta. Essa é a relação para quando eu tenho uma superfície reirradiante em regime permanente, né? Adiabática e sem convecção na frente. Então a temperatura de uma superfície reirradiante em condição permanente ela pode ser determinada usando essa equação se eu conhecer daí a radiosidade, né, dela. E a temperatura da superfície ela é independente daí da emissividade nesse caso. Um tópico que nos interessa bastante é a transferência líquida de calor por radiação entre duas superfícies quaisquer. Então eu peguei duas superfícies, a superfície I e J, né, a transferência líquida. Não é o caso mais de corpo negro, né? A gente está trabalhando com superfície cinza e difusa, ok? E opaca, geometrias arbitrárias. Meu Q de I para J, o que ele vai ser? Vai ser toda a radiação deixando a superfície I que atinge J, menos toda a radiação deixando a superfície J que atinge I, né? Então vai ser meu AI, JI, fator de forma I para J, menos AJ, J de J, F de J para I. Isso aqui em watts, né? Pela relação da reciprocidade usando as áreas, eu posso simplificar isso aqui, que nem a gente já fez antes, de I para J igual a área de I, F de J, JI menos JJ. Também posso simplificar isso aqui, né, ou fazer uma analogia com a lei de Ohm. Agora eu estou trabalhando entre duas superfícies, né, onde meu Q ponto I J, aqui eu estou vendo só o que sai de I e atinge J, tá, gente? Não estou vendo o que está perdendo com o resto do ambiente, com outras superfícies, eu estou analisando só a interação entre as duas, certo? Igual a JI menos JJ sobre resistência IJ, onde minha resistência I para J é igual a 1 sobre AI F I para J. Mas isso aqui é só um rearranjo algébrico aí que a gente está fazendo. Eu posso usar essa analogia aí para fazer a transferência líquida de calor por radiação de uma superfície para as superfícies restantes de um recinto com N superfícies, né? A gente vai fazer um exemplo. Aqui eu escrevi então um recinto com N superfícies. O princípio da conservação da energia ele vai exigir que a transferência líquida de calor a partir da superfície I seja igual à soma das transferências líquidas de calor a partir da superfície I para cada uma das N superfícies. Então eu tenho essa minha primeira relação aqui, né? Somatório para as N superfícies. E a relação de rede de transferência líquida de calor por radiação da superfície para as superfícies restantes desse meu N recinto com N superfícies apresentada aqui, eu posso observar que meu Q ponto I para I é zero, independente da forma da superfície, né? O que ele está mandando para ele mesmo ali é zero. Até porque eu tenho, né, a relação de Kirchhoff. Eu também posso reescrever para ficar nessa forma aqui da equação de baixo, né? Da minha equação de baixo. Tem uma interpretação de analogia elétrica que o fluxo líquido de radiação de uma superfície através de sua resistência de superfície é igual à soma dos fluxos de radiação dessa superfície para todas as outras correspondentes que eu tenho aqui, né? Eu tenho essa relação aqui. Mas vamos simplificar isso aqui para trabalhar com método de solução de problemas de radiação. Os meus métodos de solução, né? Eu posso rearranjar e simplificar para quando eu tenho superfícies com taxa líquida especificada. Quando eu sei o meu Q ponto da minha, né? Quando eu sei o Q ponto, daí eu vou trabalhar da seguinte forma: Q
ponto I igual a área de I, somatório de J igual a 1 até N, de F e J, JI menos JJ. Simplificou bastante, né? E quando eu tenho superfícies com temperatura TI? Especificado, né? Eu vou ter o seguinte relação: TI na quarta igual a JI mais 1 menos I, emissividade, somatório J igual a 1 até N, de F de J, JI menos JJ. Certo? Superfícies reirradiantes, né? Meu fluxo líquido vai ser zero. E outras relações eu também posso obter através de métodos numéricos, né? Vamos dar uma olhada então quando eu tenho a transferência de calor, que daí já vai simplificar bastante, né? Eu não estou trabalhando já com N superfície, eu vou simplificar para duas. Quando eu tenho duas superfícies em um recinto, ele é composto por duas, né? Que nem aqui, ó. Tem uma superfície que vem daqui até aqui e outra superfície que vem para cá, né? Como é que vai ficar essa minha relação? Q1 para 2 vai ser igual ao Q1, que é igual ao menos Q2, né? Faz sentido, né? O que está saindo de 1 para ir para 2 vai ser igual a tudo que saiu de 1, que vai ser igual a menos o fluxo que está saindo de 2. Menos porque daí vai inverter o sinal, né? Em analogia de rede, eu tenho aqui embaixo como é que vai funcionar as resistências, né? Vai ficar daí da seguinte forma. Ó, eu tenho meu Q1, 2 ponto, igual a EB1 menos EB2. Daí eu vou colocar as resistências aqui, R1 mais R12 mais R2. Isso aqui vai ser, como eu já disse, igual a Q1 igual a menos Q2. Né? Rearranjando, como é que vai ficar esse meu Q12? Essa vai ser a relação que vocês vão usar. Sigma T na quarto 1 menos T2 na 4 dividido por 1 menos emissividade 1 A 1 mais 1, aí aqui entra a resistência do fator de forma, A1 F12 mais, e aqui a da outra superfície, 1 menos 2 A2 2. Perfeito? Daí aqui eu tenho uma tabela com relações quando eu tenho outras superfícies, outras cavidades feitas por duas superfícies, né? Então essas vão ser as relações que vocês vão buscar. É importante entender como essas relações foram encontradas, né? Que foi o desenvolvido até aqui. E vamos então fazer um exemplo desse caso, né? Finalizando o conteúdo aqui da aula e da disciplina. Eu vou pegar a transferência de calor entre duas placas infinitas. Se elas são infinitas, eu estou desconsiderando que tem saída pelas laterais. Então é como se fosse uma cavidade composta por duas superfícies, né? Eu tenho uma temperatura 1 a 800 Kelvin, temperatura 2 a 500 Kelvin. E eu tenho emissividades diferentes, né? Então vamos ver como é que vai ser a relação que a gente vai utilizar. Eu poderia já sair daqui, né? Pegar essa daqui, ó. Mas não vamos fazer isso. Vamos partir dessa relação mais geral aqui e ver como é que chega naquela. Deixa eu repetir ela no exercício. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com essa equação. As áreas são iguais, né? A1 igual a A2. Ok? Isso faz sentido, né? Então, eu posso pegar essa área, deixa eu trocar a cor, essa área em igual e jogar lá para cima. Né? Como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar igual a né? Seria como se eu multiplicasse aqui vezes A sobre A. Todos os termos têm a área na parte de baixo, né? Corta esse aqui com esses aqui. Então eu vou ficar A vezes sigma T1 na quarta
menos T2 na quarta, né? Aqui embaixo como é que vai ficar? Eu vou separar esses termos, esse 1 da minha emissividade. Vai ficar então 1 sobre ε1 menos ε1 sobre na emissividade, mais 1 sobre fator de forma 1, 2, a gente já vai chegar aqui, mais 1 sobre emissividade 2, aqui mais, né? Ah, não, aqui é menos, perdão. Deixa eu só escrever, depois eu já corrijo. Eu vou ter essa relação, né? Menos. O que está acontecendo aqui? Esse sobre esse vai ficar menos 1, né? Menos 1. Vou substituir. Aqui também. Menos 1 porque eu estou já levando em consideração esse sinal aqui da frente, tá? E o fator de forma F1 para 2 é 1. Porque tudo que o 1 está emitindo, o 2 está interceptando. São placas paralelas infinitas. Certo? Então, a minha relação vai ser como? Vai ser Q1, 2, reescrevendo, igual a sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, dividido por... aqui eu vou ter menos 1, mais menos 1 vai ser menos 2, e aqui eu tenho mais 1. Né? Então vai ficar menos 1. Então eu vou ter 1 sobre emissividade 1, mais 1 sobre emissividade 2, menos 1. Né? E aqui fechou. Essa é a minha relação. Só porque eu não tenho área. Né? E o que ele está pedindo não é, na verdade, a área. Ele está pedindo o fluxo. O que é ponto. Né? Daí, meu que ponto, o que ele é? Qzinho, né? 1, 2. Ele vai ser igual a esse Q maior 1, 2 dividido pela área. Eu tenho área aqui, eu corto e elimino ela da equação. Então, minha relação vai ser só isso aqui, ó, sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, dividido por 1 sobre ε1, mais 1 sobre ε2, menos 1. E meu resultado, daí vocês só substituem os valores e ver se fizeram certo, é 3.625 watts metro quadrado. Certo? Então, a cada metro quadrado de placa, ele está transmitindo aí 3.625 watts. E o que eu tinha para passar para vocês era isso, gente. A gente tem um pouco mais de conteúdo aqui para frente, mas não vai dar tempo de abordar tudo isso. Então, eu prefiro que vocês peguem melhor até essa parte. E qualquer dúvida, entre em contato, né? Como exercício, eu vou sugerir a vocês fazer, na verdade, os exemplos que já estão resolvidos. Vocês lêem o enunciado, tenta resolver e compara. Daí vocês tenham uma boa prática aí. E os primeiros exercícios ali que o livro sugere. Um abraço e até a nossa prova, então.